Pedro e Arrascaeta são unanimidades para a rodada? E Arias e Cano? Nesse vídeo, eu vou passar para vocês os melhores SGs com base nos confrontos, vou passar os jogadores base para a rodada e também passar dicas em todas as posições para te ajudar a mitar na rodada 7 do Cartola FC 2025. Tudo isso depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo para falar da rodada 7 do Cartola. Mas primeiro, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola FC, Fantasy Game, futebol de modo geral, sempre focado nos números, nas estatísticas, para trazer análise qualificada. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. A gente tem vídeo aqui toda terça, sexta e lives aos sábados. Bom, como eu falei para vocês, o foco desse vídeo é a rodada 7, mas antes, como de praxe, vamos falar um pouquinho da rodada passada, do nosso desempenho na rodada passada, que foi muito bom de novo, tá? Conseguimos de novo passar dos 100 pontos aí, 105,46 pontos. Conseguimos ganhar mais 9,82 cartoletas, chegamos a 150, que era uma meta que a gente tinha, já vai dar para escalar um time bem legal aí. Inclusive, se precisar, dá para colocar Pedro e Arrascaeta aí no time, né? E eu gostei muito do desempenho com alguns pontos ali de atenção. Então, nosso time base ali, né? Eu falo para vocês dos jogadores base, Arrascaeta, o Alan Patrick, Caio Jorge foram muito bem. O Bernabé, infelizmente, para mim era um jogador base, acabou não indo bem, e a gente acabou errando nele de capitão, e isso prejudicou um pouco a pontuação, né? A gente colocou o Vitor Gabriel, e a gente tinha feito análise sobre o Vitor Gabriel, né? Quem viu ali nosso Instagram lá, que a gente postou, @cartodados, eu falei, né? O Juventude era o time que mais tomava gol de bola parada, sofria muito, e o Vitor Gabriel nos estaduais tinha 9 finalizações, um gol e uma assistência. Então, claro que ninguém prevê que o cara vai marcar 2 gols, né? Mas a gente viu o potencial dele de conseguir algumas finalizações na bola aérea, né? Futebol é sempre isso. Você fazer análise, você nunca vai ter certeza de nada, tá? Ninguém pode te garantir mitada de nada, ninguém pode garantir que o jogador fazer gol. O que a gente pode garantir é que as estatísticas estão favoráveis para alguma coisa acontecer. É isso que a gente tem que focar em analisar sempre bem, porque é só assim que a gente mantém a regularidade, tá? Não é certeza que vamos imitar sempre, mas é certeza que a gente vai manter a regularidade e no final a gente vai estar disputando boas colocações nas nossas ligas. Simples assim. Vamos esquecer a rodada que já foi, mesmo tendo sido muito boa, e vamos partir para a próxima, tá? Vamos lá, então. Rodada 7 do Cartola aí. São Paulo e Fortaleza não vai valer para a rodada, então a gente vai ter 9 jogos ali. A rodada começa no sábado e muito bom, porque a gente vai ter 3 escalações, né? 6 escalações, na verdade, 3 jogos, né? Fluminense Sport, Corinthians Internacional, Ceará e Vitória, todos a gente vai ter escalação. E por o mercado fechar mais tarde no sábado, nas 6h29, provavelmente a gente vai ter várias informações sobre os jogos de domingo também. Os times já vão ter treinado, então vai reduzir aquela medo ali de a gente perder jogador na rodada porque foram poupados, né? Então, muito importante isso daí para a gente. E aí, o que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou analisar os confrontos aqui com vocês, como a gente sempre faz, aquela análise tática e estatística para a rodada. Passar para vocês o top 3 de SGs, que eu acho que é bem interessante, e também os 3 times com mais chance de tomar gol na rodada, que eu acho que também vai ser um guia importante. Vamos montar os jogadores bases. Olha, esses jogadores são muito importantes para, na estratégia das ligas, a gente ficar na frente. Então, vou passar esses jogadores e daí vou passar aquelas peças de aposta ali, que aí você fecha de acordo com o que você acha mais interessante. Vou passar algumas opções, tá? Então, vamos lá, começar com a análise dos confrontos aqui. Então, usando o Joga 10, né? Vocês já conhecem o Joga 10 mil, site gratuito aí que é bem bacana, traz as escalações dos times. Vamos começar aqui com Ceará e Vitória, né? Então, o Ceará que começou bem o Campeonato Brasileiro até, vai enfrentar o time do Vitória que tem tido algumas dificuldades, está brigando ali mais na parte de baixo da tabela. É, mas uma coisa curiosa ali é que o Vitória fora de casa não tem cedido muito SG, né? É um time que tem marcado seus golzinhos ali. Então, assim, eu vejo um jogo com o Ceará com leve favoritismo e principalmente as peças ofensivas me agradam bastante, tá? Pedro Raul acabou não marcando no último jogo contra o São Paulo, mas assim, o Ceará foca muito o jogo em cima dele, ele é uma das principais peças, a principal peça do Ceará, né? Cobra pênalti, então é um cara interessante. Gosto também como uma aposta aqui mais baratinha do Lucas Mugni, do Ceará, uma peça bacana. Defensivamente, eu não sei se eu confio muito no SG,
Mas a gente tem o Dieguinho, que é um lateral coringa, né? Joga ali no meio, então acaba tendo mais chance de desarmar. E no cruzamento de scouts, eu acho que o Fernando Miguel tem um potencial legal, tá? É um goleiro que faz bastante defesas, o Vitória finaliza. Então, se ele pegar SG, ele vai muito bem na rodada, tá? Do lado do Vitória, assim, a única peça que dá para destacar é o Mateuzinho, mas eu tinha falado na última rodada, é um cara que tem me preocupado a questão física dele. Então vamos ver se nesse meio de semana ele vai ser poupado, se não vai jogar, daí talvez ele volte melhor. Então, ficar de olho aí nas notícias, de olho nas escalações dos jogos de meio de semana, né? Mas vejo o Ceará como favorito, Pedro Raul, uma peça muito forte, tá? Eu acho que vai estar no nosso top 5 de atacantes aí, um nome bem interessante. Corinthians Internacional, Corinthians que vai ter a estreia do Dorival Júnior, né? Um técnico que fez dois últimos trabalhos muito bons ali pelo Flamengo e pelo São Paulo. É um cara que se notabilizou por ter sistemas ofensivos muito fortes, né? Time que produzem bastante. O Corinthians em casa é muito forte também. Então, assim, mesmo o Internacional jogando futebol bom e tal, eu vejo o Corinthians como favorito aí para a rodada. Levemente favorito, tá? Porque o Internacional tem uma qualidade técnica superior à do Corinthians. Mas eu vejo o Corinthians como favorito. Vamos ficar de olho se o Memphis vai para o jogo. Sem ele, acho que o Corinthians cai bastante, né? Perde seus dois principais criadores, que é o Memphis e o Garro, que tá fora há bastante tempo, então isso prejudica. Se não for, é complicado de confiar, né? Defensivamente, o cara que me agrada aqui desse Corinthians é o Mateuzinho, tá? É um cara que tem tirado bastante média básica, vai pegar o Wesley, que é um cara que parte bastante para cima, perde muita posse de bola, então um cara interessante de média básica, tá? E a gente tem a lei do ex aí no Yuri Alberto, né? Se ele for pro jogo, nome muito forte, claro. Hugo Souza tá caro, né? Um goleiro caro, mas pode ter o potencial ali de defesa, né? Um cara que salva bastante Corinthians, apesar de ter entregado a paçoca. E do lado do Inter, cara, é assim, o Alan Patrick, ele é um cara muito forte sempre, eu gosto de escalar mais ele em casa, tá? Quando ele joga como mandante. Fora eu fico mais pé atrás. Gosto até um pouco mais do Wesley, que é um cara que é mais regular, sempre mantém uma média básica. E defensivamente a gente tem o Bernabé, né? Que é um cara que tá sempre gerando média básica, na última rodada não foi bem, vai ter o confronto contra o Romero nessa rodada, né? E o Vitor Gabriel? Nessa rodada já não gosto tanto do Vitor Gabriel, é um cara sempre muito forte ali na bola aérea, mas o Juventude falha muito, o Corinthians não, tá? O Corinthians tem zagueiros mais altos, né? Gustavo Henrique, André Ramalho, o Souza sai bem do gol ali. Ranieri é um cara que vai bem na bola aérea, ajuda bastante a marcar. O próprio Carrilho, o Angileri é alto também. Então, já não acho que ele tem esse potencial de bola aérea. E a gente viu que é um zagueiro que não desarma, né? Teve um desarme só, mas bem esporádico, é um zagueiro para bola aérea. Então, gosto mais do Bernabé, Wesley, Mateuzinho e Yuri Alberto são as peças que eu recomendo desse jogo aqui. Fluminense e Sport, daí eu vejo o Fluminense como o principal favorito aí da rodada, né? O Sport que ainda não conseguiu vencer, né? Coitado do nosso amigo MRX aí que tá sempre nos comentários ali. Aliás, esqueci de falar, aproveitem para comentar aí qual foi sua pontuação na última rodada. A gente terminou no nível Ouro 3. Comenta aí como é que vocês terminaram. E também, se vocês tiverem alguma análise aí sobre a rodada, eu sempre gosto de ouvir, principalmente quando você fala do seu próprio time, né, que você é torcedor, eu gosto de saber, porque o torcedor sempre tem uma visão diferente ali do time, né? Enfim, acho que o Fluminense é favorito para esse jogo, né? O Sport é o terceiro time que menos cria quando é visitante, e o Fluminense é o terceiro time que menos cede chance para o adversário quando é mandante, então o Fluminense tem um SG bem bacana. E aí, quais são as peças interessantes defensivamente do Fluminense, né? A gente tem o Inácio, que é um cara muito bom de média básica. O Freitas é um cara que tá baratinho, mas o Inácio é melhor na média básica, né? O Fábio é um goleiro que tem potencial, mas tá bastante caro. E a dúvida que todo mundo tá é: René ou Samuel Xavier, né? Quando a gente chegar ali na posição de lateral, eu vou comentar um pouco mais sobre isso, tá? Inclusive, provavelmente uma das nossas peças defensivas ali vai ser um lateral do Fluminense. Acho que a comparação entre os dois é interessante, eu vou deixar isso para fazer quando chegar ali nas laterais. Mas os dois nomes são fortes para a rodada, vale bastante a pena, tá? Qualquer um dos dois que você escolher, tá bem escolhido. No setor ofensivo, é Ares e Cano, né? A duplinha aí que encanta os torcedores do Fluminense, né? A questão é assim, o Arias é um cara que é mais seguro da gente escalar, e até vou adiantar que ele é um dos nomes que a gente está pensando como unanimidade para a rodada jogador base, porque ele entrega a média básica. Se ele não fizer gol, não der assistência, ele vai te entregar ali 5, 6 pontinhos, que é uma pontuação já boa. O Cano é um cara que depende do gol. É aquele cara tenso, você escala e fica, meu Deus, se ele não fizer o gol, a gente está complicado, né? Então, vai um pouco da sua aposta, eu vou passar opções de atacante, e aí vocês falam. Eu acho que o Cano eu não vejo como unanimidade para a rodada, não, mas é um jogador forte. Bahia e Botafogo. Botafogo que não marcou gols ainda fora de casa, né? Tem algumas rodadas seguidas aí que tem cedido SG quando joga fora de casa. O time do Bahia jogou muito bem contra o Palmeiras, tá? A gente tem que dar mérito para o adversário.
O Palmeiras, eu não acho que o Palmeiras jogou mal contra o time do Bahia, mas o Bahia mereceu a vitória, jogou muito bem, uma intensidade muito alta, anulou o ataque do Palmeiras, né? Então, mérito total para o Bahia. Acho que é um SG possível, não sei se tá no nosso top 3, mas é um SG legal para rodada, né? E eu gosto muito do Luciano Juba. Nessa rodada, acho que uma das principais apostas de laterais é o Luciano Juba. Por quê? Deve pegar o Arthur, que é um cara que perde muita posse de bola, o Arthur. O Luciano Juba conseguiu bons desarmes contra o Estevão e é um cara que é muito ofensivo, né? Já tem um gol e 3 assistências no campeonato. Então, das peças defensivas do Bahia, o nome que mais me agrada é disparado ele. E gosto muito do Pulga, cara. Tá jogando muita bola o Pulguinha, hein? Criando muita chance, é um cara que vai bem no X1, nome forte para rodada e, claro, a gente sempre fica naquelas dúvidas de qual meia do Bahia. Eu gosto mais do Gianluca sempre, tá? Do que o Everton Ribeiro, porque é um cara que entrega a média básica. Mas sempre vale a pena pensar em apostar. O lado do Botafogo é Igor Jesus e Savarino, né? Os dois nomes que mais se destacam ali no time. Olho para essa rodada no Igor Jesus. Pode ser uma peça interessante ali no ataque, tá? Mas vejo o Bahia como favorito aí para esse jogo. Grêmio e Santos, dois times que vivem momentos curiosos, né? O Santos demitiu o técnico, contratou o Kleber Xavier, que era assistente do Tite, não faço ideia como é que é o trabalho dele, não conheço direito. Vamos ter que esperar os jogos do Santos para ver como é que é o técnico do Santos ali. Do lado do Santos, a única peça que a gente pode falar é o Escobar, o Guilherme. Olha, eu acho que o Guilherme vai ser reserva agora. A torcida do Santos vaiou muito. Aliás, o Guilherme tá jogando muito mal, né? Desde que acabou o Paulista, o Guilherme não joga nada. Ele tem desarmado muito, então tem rendido pro Cartola, mas o futebol dele muito fraco, tá? Escobar já mais interessante. Mas assim, eu vejo o Grêmio favorito. Acho que o Mano tem conseguido melhorar o time do Grêmio. Tá faltando uma vitória, né? Empatou alguns jogos ali, tem saído ganhando, mas não tem conseguido concretizar a vitória, né? Vejo o Grêmio favorito. Olho grande no Bright White, tá? O Santos é um dos times que mais tem cedido ponto para atacante. Se eu não me engano, é o que mais cede. E o Bright White em casa é um cara que participa muito do jogo, tá? Então, nome de aposta bem forte aí para rodada, o Bright White do Grêmio, né? Defensivamente, difícil de confiar, mas a gente tem um Marlon, que é um cara bom de cartola, pegando o Gabriel Veron. O Volpe tem feito algumas defesas ali, mas gosto mais das peças ofensivas do Grêmio, principalmente o Bright White, tá? Vasco e Palmeiras. Palmeiras invicto aí fora de casa na temporada. Palmeiras, caso curioso, né? Palmeiras tem jogado melhor fora de casa do que em casa. Esse jogo vai ser em Brasília, né? Então, um mando meio neutro. O Vasco acaba perdendo seu mando de campo muito forte ali em São Januário, né? Do Vasco, eu vou destacar só o Verratti, cara muito forte. E aí, o Palmeiras, cara, a gente tem aquela questão assim: é um SG possível? Acho que sim. É sempre tenso escalar um SG contra o time do Vasco, porque o Verratti é um cara que gosta de furar SG, né? Mas enfim, vejo o Palmeiras com um SG possível aí para a rodada. Olha aqui nessa escalação do Palmeiras, tá? Se o Gustavo Gomes jogar por aqui, é assim: a dúvida é Benedetti ou Fux. Se o Fux jogar como zagueiro central, o Gomes joga pela esquerda e eu gosto muito dele pegando o Ryan aqui, é um cara que perde muita posse, gosto muito do Gomes. Se ele jogar como zagueiro central, já acho que o desempenho dele cai um pouquinho para a rodada. Eu acho que o Fux vai ser titular, acho que ele foi poupado porque vinha de 90 minutos contra o Bolívar, né? Então aí o Gomes se torna um nome bem interessante, forte na bola aérea. Piquerez também pode ser um nome interessante. Se jogar nesse tema de três zagueiros mesmo, o Piquerez é um cara que avança bastante, né? No segundo tempo contra o Bahia, o Palmeiras jogou com quatro jogadores ofensivos, então o Piquerez acabou ficando mais recuado ali. E aí no ataque é sempre aquela questão, né? Qual atacante do Palmeiras que vale a pena? O Vasco toma muito gol de centroavante, só que a gente tem a dúvida ali entre Vitor Roque, Paulinho, Flávio Lopes, quem que vai ser o centroavante? Estevão ou Facundo Torres? Eu prefiro sempre o Estevão, tá? Acho que esse lado esquerdo do Vasco falha mais, né? O Piton sobe muito, o Lucas Freitas não é aquele jogador confiável. Então eu prefiro o Estevão. Mas o Facundo Torres é um cara que tem entregado média básica, né? Então, prefiro o Estevão. Olho forte aí no Gomes se for jogar o Bruno Fux e no Piquerez aqui são as peças que me agradam desse jogo. Cruzeiro e Flamengo, tá? Flamengo jogando muito. Pedro voltou voando. O cara tem 4 gols em 3 jogos aí. Minutagem absurda para participar de gol aí, o queixada, né? Brabo, atacante de seleção. Acho que vai voltar a ser convocado ali, né? Nome muito forte para a rodada, tanto Pedro como a Arrascaeta. Dito isso, são unanimidades para a rodada? Eu acho que ter ou Pedro ou Arrascaeta é unanimidade. Não dá para deixar os dois de fora. Um dos dois tem que ter. O Cruzeiro não tem vindo tão bem assim defensivamente. Mas por que que eu não acho que são unanimidades? Cara, nos 3 jogos que o Cruzeiro fez em casa, em 2 ele pegou SG. Então você dobrar o Flamengo num jogo fora de casa,
e dois jogadores bastante caros, são de muito para valorizar. Eu não acho que é unanimidade, eu acho que são nomes fortes. Vocês vão ver ali que eu vou conversar se a gente escala os dois ou não, mas não vejo como unânime. Unânime para mim, para vocês, eu vou explicar depois quando a gente chegar ali. Tem uma questão estratégica aí para a rodada. Acho dois nomes muito fortes, mas não vejo como os dois unanimidade. Acho que ter um dos dois é unanimidade. E defensivamente, aquela questão: Wesley ou Ayrton Lucas? Nessa rodada, o Ayrton Lucas vai ter um potencial um pouquinho melhor do que o Wesley, por enfrentar o Wanderson, que é o cara que perde a posse de bola. E defensivamente, eu gosto muito do Rossi, tá? O Cruzeiro é um time que finaliza bastante, então o Rossi vai ser exigido. Se pegar SG, cara, vai fazer uma boa pontuação aí na rodada. Então, para quem confia no SG do Flamengo, Rossi é uma peça muito forte. Do lado do Cruzeiro, a gente escalou o Matheus Pereira na última rodada, é um cara que tem gerado muita média básica, 9 pontos de média básica na última rodada. Essa rodada tem um confronto mais complicado contra o Flamengo, né? Então não sei se vale tanto a pena assim. Mas ele e o Caio Jorge são sempre peças interessantes quando jogar em casa, sempre, tá? Mesmo no jogo contra o Flamengo, quem quer fazer a aposta aí, são dois nomes que sempre valem a pena. Bragantino e Mirassol. Bragantino vem um momento excelente, 4 vitórias aí na competição seguida, né? Bragantino terceiro colocado, vai enfrentar o Mirassol. E aí um dado interessante sobre esse jogo, o Mirassol, esse ano aqui já jogou 16 jogos, 19 jogos, desculpa, na temporada, só em dois ele cedeu SG. Então você fala, pô, o SG do Bragantino é complicado. Mas esses dois jogos que ele cedeu SG, um foi contra o Corinthians, nas quartas de final do Paulistão, e o outro foi justamente contra o Bragantino, tá? No Campeonato Paulista. O Bragantino meteu 3-0 no Mirassol. O Sacha deu assistência, gol do John John, gol do Pita, gol do Vinicinho. Então, foi um jogo muito bom. O time do Bragantino conseguiu segurar esse G, tá? Acho que é um SG possível para a rodada. Vale dobrar? É complicado, tá? A gente tem o Juninho Capixaba, nome muito forte aí para rodada, gerador de média básica absurda. E a gente tem o Pedro Henrique, que é um dos principais zagueiros de média básica. Então, se for essa dobra, é um SG usado, mas acho que até aí pode ser que valha dobrar. Com o Cleiton já não gosto muito, não. Prefiro se for fazer a dobra com o Pedro Henrique. E ofensivamente a gente tem John John e Sacha, né? Os dois têm voado baixo aí, né? John John criando muito, evoluiu muito aí, depois que saiu do Palmeiras, evolui em tomada de decisão, tem cobrado bola parada. O Sacha também tá jogando muito bem, finalizando, cobrador de pênalti, cara. Uma dobra bem legal. E olha o Lucas Barbosa, tá? Lucas Barbosa pode ser uma peça para reserva de luxo interessante aí para quem for com o Germancano na rodada, tá? O Lucas Barbosa tem jogado muito bem, um cara que me agrada muito. Eu acho que ele é um dos principais caras por evoluir esse time do Bragantino. E aí, finalmente, o último jogo da rodada para a gente poder passar para os melhores SGs e falar das unanimidades, começar a escalar o nosso time: Juventude e Atlético Mineiro. É, então, um jogo que muita gente tem falado, ó, Atlético Mineiro é favorito, Juventude não tá muito mal. Cara, a gente vai ter que falar isso sempre porque faz todo sentido. O Juventude é um time em casa, um outro time totalmente fora. Juventude fora, são 5 jogos contra times de Série A, 5 derrotas, tomou 13 gols e marcou apenas 2. Em casa, o Juventude tem 8 jogos na temporada, 7 vitórias e um empate. Totalmente de outro time, tá? Então não vejo o Galo como favorito. Acho um jogo bem parelho ali, tá? Eu vejo um jogo mais para gols. Acho que principalmente o Galo sem o Lianco, sem o Arana, né, jogando com o Caio Paulista, é difícil de confiar nesse SG do Atlético Mineiro. Então vejo um jogo mais para gols. Do lado do Juventude, Gilberto, sempre uma peça interessante. Foi ele que deu assistência ali com o time do Internacional. O Jadson é um cara que gera bastante média básica, pode ser um nome interessante. E olho no Gustavo pelas defesas. Do lado do Galo, é, olho no Júnior Alonso, ou se jogar aqui o Vitor Hugo, que são jogadores muito fortes na bola aérea, podem se aproveitar desse potencial fraco do Juventude na bola aérea. Olho principalmente no Scarpa, tá? O Scarpa pode ser uma das principais apostas aí para a rodada. É ele que cobra escanteio, falta. Sem o Hulk que está suspenso, ele deve assumir o pênalti também. Então, Scarpa é uma baita aposta para a rodada aí. Nome bem forte mesmo. E olho no Rubens, que é um cara de gerador de média básica, tá? Então, Scarpa, Rubens e o Júnior Alonso ou Vitor Hugo. Do lado do Juventude, Gilberto, Jadson e Gustavo. Quando eu passo 3 jogadores de cada time, é porque eu vejo um jogo parelho ali, não vejo nenhum favorito claro aí para a rodada. É isso que a gente está trazendo aí para a rodada, tá? De análise. Agora eu vou passar para vocês os melhores SGs aí para a rodada e os times com mais chance de marcar gol também. Então, estatisticamente, os times com maior probabilidade de SG na rodada são Fluminense em primeiro lugar, eu falei para vocês, né? O Fluminense cede pouco, o time do Sport conquista pouco, então o Fluminense tem um SG legal. O segundo SG estatístico é o Bragantino,
que é um SG meio ousado. Vocês veem aqui que o Bragantino até segurou bons SGs em casa, mas o time do Mirassol ainda não cedeu, marcou 7 gols já jogando fora de casa, por isso que é um SG mais ousado. Mas é o que eu falei, o Bragantino já enfrentou o Mirassol e pegou o SG. Então, segundo SG para o Bragantino, e o terceiro aparece o time do Palmeiras, tá? É que eu falei, o SG do Palmeiras é um pouco complicado, o Palmeiras tá bem fora de casa, mas SG contra o Verratti é sempre meio complicado, né? Mas aparece como terceiro SG. Depois, correndo por fora, aqui está fechado para o sócio, tem o Flamengo, o Ceará, o Bahia, pode ser um SG legal. A gente tem alguns outros nomes que podem correr por fora ali no SG. A gente tem feito publicação lá no Instagram dos principais SGs, né? E aqui a gente tem os times com mais chance de tomar gol. Então, o time com mais chance de tomar gol na rodada é o Sport, só tem 13% de chance de segurar SG, então a dobra do Fluminense é muito forte. O Mirassol faz sempre gol, mas toma também. É o segundo time com mais chance de tomar gol na rodada aí, né? Então, como eu falei para vocês, John e Eduardo Sá, nomes muito fortes para a rodada. E o terceiro time com mais chance de tomar gol é o Cruzeiro. Então, Pedro e Arrascaeta, nomes muito fortes para a rodada aí. A gente ter pelo menos um deles é muito importante. Então, vocês veem como aqui a gente já cria um roteiro de como é que a gente vai fazer nossa escalação. Aí agora a gente vai começar a escalar nosso time, passar as peças unanimidades e ir montando aquele esqueleto aí para a rodada, né? Mas antes disso, vocês viram aqui que a gente trouxe, né? Tem algumas coisas fechadas para sócios. Quero lembrar, pessoal, que a gente está com o nosso plano de sócios aberto aí. Plano de sócios, que é em parceria minha com o Herbert, do canal Especialista ali, que é um cara que já foi top 1000 nacional. A gente está contando com a colaboração também do Matheus Teles, aí, um cara que é lá do Rio de Janeiro, entende muito de futebol. Cara, na última rodada, o Matheus fez 125 pontos. Maluco, o cara tá voando baixo essa temporada, então tá bem legal. A gente tem análise de dado planificada, como eu mostrei aí dos SGs. Tem análise em BI, que eu já mostrei algumas vezes para vocês, vou ver se eu trago aqui também algumas análises interessantes. Tem book de tiro curto, a gente está tentando trazer sempre live de sócios também lá, enfim. Conteúdo bem legal, menos de R$ 10 por mês, então vou deixar o link aqui na descrição, também nos comentários. Vem fazer parte do time especialista para você ficar mais perto da mitada. Não garanto mitada para ninguém, nunca vou fazer isso, tá? Garantir mitada não existe. O que a gente garante é uma análise de qualidade que vai te deixar mais perto das mitadas, porque o estudo vence a sorte, tá? É o nosso lema lá. Então, quem quiser conferir o plano de sócio, está na descrição e nos comentários. Bora passar para nossa escalação aí, parar de enrolação, ficar fazendo merchan aí, publicidade, né? Estamos cansados de publicidade no YouTube, né? Vamos lá, pessoal, passar para nossa escalação. Vou vender todo o nosso time aqui, né? E vamos mandar bala aqui. Vamos começar pela posição de lateral aqui, que é uma posição que a gente tem trazido sempre muitos nomes. Ignorem esses favoritos, tá? A gente traz os favoritos no vídeo de sexta-feira. Aliás, por isso que é importante ativar o sininho, né? No vídeo de terça, normalmente não deu tempo ainda de eu montar os favoritos aqui para a rodada, né? Primeiro nome que eu vou escalar aqui com vocês, card na tela, como vocês estão acostumados. Eu vou trazer card dos jogadores que são unanimidades. E o primeiro dele é Juninho Capixaba do Bragantino. Por que ele é unanimidade para a rodada? Bom, Juninho Capixaba média de 10,48, média básica de 6,65. E um dado que eu gosto de trazer interessante para vocês é que o Juninho Capixaba, em todos os jogos que ele fez no campeonato, ele passou de 4 pontos de média básica, representa uma regularidade muito grande. E por que ele é básico? Porque ele tem um confronto também favorável, né? A gente falou que o Bragantino tem um possível SG, com um cara de média básica, ele se torna um cara muito, muito forte para a rodada. Voltando aqui para a tela, Juninho Capixaba está escalado no nosso time, né? E até falando que eu comentei com vocês, né? Por exemplo, essa é a nossa planilha aqui de estatística, né? Que a gente analisa, manda para os sócios, né? Ainda falta atualizar algumas coisas aqui, mas que eu falei para vocês, olha, os jogadores que sempre passaram de 4 pontos de média básica. A gente tem o Juninho Capixaba, o Vitor Hugo só tem um jogo, então não vale. O outro é o Escobar. Também, todos os jogos passando de média básica. Então, outro nome que a gente não pode deixar de recomendar para vocês é o Escobar dos Santos, tá? Um nome excelente aí para rodada. Aliás, uma das coisas que eu me arrependo na última rodada, que foi uma coisa que eu aprendi, né? A gente tem que aprender com os nossos erros ali, cara, o nosso capitão tem que ser onde a gente tem um reserva de luxo. Eu não podia ter mudado, tá? Eu coloquei o reserva de luxo no ataque e o capitão foi o nosso lateral. Não deu certo. Vamos voltar para nossa estratégia, que vinha dando certo. Onde tiver o capitão, reserva de luxo também, devia ter colocado o Escobar de reserva de luxo, tá? Nome muito forte. Eu tô numa dúvida grande entre o Escobar e uma peça do Fluminense, René ou Samuel Xavier ou Luciano Juba. E aí, vale a pena mais o René ou o Samuel Xavier? Cara, o cara que mais perde posse de bola aqui, vocês podem ver nos nossos estudos aqui, ó, desarmes sofridos,
É o Christian Barletta, tá? É um dos jogadores que mais perdem posse de bola aí no campeonato. E o Barletta, cara, ele joga muito provavelmente do lado direito aqui. Até tô esperando o comentário do MRX para confirmar isso, né? Nosso amigo aí, torcedor do esporte. Se ele jogar por aqui, ele enfrenta o René, que tem uma média básica até melhor do que o Samuel Xavier. Então, na comparação, eu prefiro o René do que o Samuel Xavier. E eu fico na dúvida: Luciano Juba para apostar, René ou o Escobar, tá? Por enquanto, por ter um SG um pouco mais forte aí para a rodada, eu vou com o René aqui no meu time, tá? Mas, de novo, Luciano Juba e Escobar são nomes excelentes. A gente tem também o Piquerez, o Wesley, Bernabé, Mateuzinho, o Dieguinho, Samuel Xavier. Cara, lateral tem que ser uma posição que vale muito a pena você fazer suas apostas pessoais, tá? Eu acho que o Juninho Capixaba tem que ter a segunda vaga, cara. Vai no seu feeling, no que você confia. De novo, minhas principais dúvidas é René, é, Luciano Juba e o Escobar dos Santos. Como ela parte para a posição de zagueiro, e vou trazer mais um cara que eu considero base aí para a rodada, e aí card na tela para ele, Ignacio do Fluminense, tá? Então assim, principalmente se a gente não for com o René, eu acho que é importante ter uma peça defensiva do Fluminense, e vou trazer o Ignacio porque ele é um dos principais jogadores de média básica, né? Vocês veem aí que a média básica dele 2,47, tá no top 6 de zagueiros com mais média básica, 4,13 de média geral, uma boa média, tem o principal SG para rodada, custa 7,14, precisando de 3,19 para começar a valorizar. Gosto muito do Ignacio, tá? Então, estamos trazendo ele aqui no nosso time, voltando aqui para nossa tela de escalação. Tá escalado o Ignacio, tá? Pô, Eduardo, vale a pena o Freitas? Cara, vale a pena. Inclusive, o Freitas deve jogar pelo lado esquerdo, que é o lado do Barleta. É um cara que custa 3,82, precisando de 1,82 para começar a valorizar. Vale muito a pena o Freitas, tá? Eu prefiro um pouco mais o Ignacio, mas vale bastante a pena. Como eu comentei para vocês, vale bastante a pena também o Pedro Henrique do Bragantino. É ousado dobrar ali, né? Dá um pouco de receio, porque o Mirassol tem tirado SG, mas o Pedro Henrique está no nosso top 3 de zagueiros com mais média básica, tem desarmado bastante, tá? Então, acho que vale a pena. Não vou escalar ele aqui, não quero dobrar o Bragantino, não. Mas Pedro Henrique, os dois zagueiros do Fluminense são interessantes. Gustavo Gomes vale muito a pena pegando o Ryan, que é um cara que perde a posse de bola. Por enquanto, vou escalar o Ryan. Vamos esperar mais confirmações, ver se o Fux realmente vai ser titular. Mas se ele for, acho que o Gustavo Gomes é um zagueiro interessante. Então, ó, passamos dois zagueiros mais caros, Gustavo Gomes e Pedro Henrique. Dois zagueiros um pouco mais baratos, Ignacio e Freitas. E acho que vale a pena também pensar no Vitor Hugo aqui, pensando nas bolas aéreas do time do Atlético Mineiro. E o Léo Ortiz, do Flamengo, inimigo da média básica, amigo do SG. É um zagueiro que vale a pena, pensando no preço dele também. Passamos as opções de zagueiros, por enquanto nossa zaga tá assim, ó. A gente tem os três principais SGs aqui para rodada, né? Como eu tinha comentado para vocês. Palmeiras já mais ousado, por isso eu coloquei só um. É, E vamos colocar aqui como técnico base para rodada. Eu acho que o Renato Gaúcho é um cara importante, tá? É o principal favorito ali em probabilidade de vitória, probabilidade de SG. Gosto muito, vale muito a pena. De novo, Abel Ferreira, Felipe Luiz são sempre caras interessantes de a gente poder escalar no nosso time. O Fernando Seabra, cara, uma das principais médias de técnico aí, muito forte para rodada. Gosto muito do Fernando Seabra. Aliás, vamos por enquanto com o Seabra, porque a gente já tá dobrando o Fluminense, né? E a gente não tá dobrando o Bragantino, que também é um time favorito aí pra rodada. Vamos que você abra. Tá com a média melhor do que o Renato Gaúcho. Decidi agora, né? Acho um técnico interessante. Ele e o Renato Gaúcho. E mais baratinho para quem tiver sem cartoletas, seria o Léo Condé ou o Fábio Matias, tá? Para quem tá sem cartoletas, seriam as opções que eu recomendarei para vocês. Vamos passar para o meio de campo e aí vamos começar a comentar. Será que Arrascaeta e Pedro são unanimidades? E aí, card na tela, e o primeiro unanimidade não é o Georgian da Arrascaeta, é Arias do Fluminense, tá? Por que que eu acho que o Arias é mais unânime do que o Arrasca? Vamos lá. O Arias tem uma média em casa muito forte, 5,93, média básica de 4,27. O Arias tem o pênalti a seu favor também, que é um quesito importante aí para a rodada. E é um cara que tem um confronto super favorável. Como vocês viram, o time do Fluminense é o time com mais chance de marcar gols na rodada. Então, Arias está escalado, voltando aqui, Arias está escalado. E aí, você vai escalar o Arrascaeta? Vou escalar o Arrascaeta, tá? Porque, como vocês viram, o Cruzeiro é o terceiro time com mais chance de tomar gol na rodada. O Arrasca vale muito a pena, muito forte. Unanimidade? Não acho. Vejo o Arias com unanimidade, não a Arrascaeta, mas vejo o Arrascaeta com um nome muito bom. Pô, Eduardo, tô sem cartoleta pro Arrasca. Então, aí quem você pode pensar? Cara, a gente tem o Alan Patrick,
também é bastante caro, tem um jogo bem difícil. Não sei se vale tanto a pena, mesmo no caso do Matheus Pereira. Cara bom de bola, média básica, mas um jogo difícil. Mas a gente começa a descer. Cara, o Scarpa tem um baita jogo para rodada, tá? Como eu falei, cara muito forte na bola aérea ali, né? Pra bola aérea na Juventude sofrendo muito, o Scarpa vai ter esse potencial. Tem o pênalti. Eu tô bem pensando em escalar o Scarpa, tá aqui. É que com o Arrascaeta, não sei se eu teria a cartoleta para escalar o Gustavo Scarpa. Não sei, vamos ver. A gente tenta fechar, mas acho que não vai dar cartoleta para ele, mas seria um nome bem legal aí para rodada. A gente tem o Richard Rios também. Vocês viram contra o Vasco, o Matheus Pereira cansou de fazer desarmes e o Rios é um cara de boa média básica, então estou passando nomes mais baratinhos para vocês aí, tá? Maurício também, um nome alternativo ali, né? Rubens, como eu falei para vocês, um nome bem forte ali, gerador de média básica, né? Lucas Mugni, eu comentei que é um cara interessante. O Jadson do Juventude seria uma opção bacana aí para rodada. Mas, cara, o nome que eu vou trazer aqui é John do Bragantino, tá? 2,12 para começar a valorizar. É um cara que, se vocês olharem na nossa tabelinha aqui, ó, de análise, passes decisivos. Olha isso, olha que análise legal que a gente traz dos sócios. O John é o cara que tem mais passe decisivo, pelo menos até a última rodada. Se a gente olhar passes para a área, ó, o John é o segundo com mais passes para a área ali. E em criação de chute, ó, você vê que o Scarpa é o primeiro, o John é o terceiro, tá? Então, cara, muito bom essa análise aqui. John vale muito a pena, baratinho. Pô, pechincha da rodada aí, muito a pena. Quem tiver mais cartoleta, vale muito a pena colocar o Scarpa aqui. Ou até para quem quiser fugir do Arrascaeta, porque acha que ele é muito caro, tá ruim para valorizar. Meio de campo top para rodada, Scarpa, John e Arias, tá? Por enquanto, tô escalado assim, gostei bastante do meu meio de campo. Vamos agora para o nosso ataque. E aí, agora o Pedro é unanimidade? Card na tela, o Pedro Queixada não acho que é unanimidade para a rodada, tá? Vou colocar o Eduardo Sacha aí como unanimidade aí para a rodada, tá? O Eduardo, por que não é o Pedro? Vamos lá, pessoal. Então, primeiro, vocês vão ali que o Bragantino tem uma chance de fazer gol na rodada altíssima mesmo, muito forte aí. O Sacha tá com uma média básica impressionante ali, se a gente olhar, Eduardo Sacha média de 3,38, 6,88 de média, média muito boa mesmo. Gosto bastante do Eduardo Sacha. Tem o pênalti também a seu favor. É o jogador que mais cria XG do Bragantino. Então, Eduardo Sacha está escalado no nosso time, voltando aqui para a tela. Eduardo Sacha, excelente para a rodada. Eduardo, você vai escalar o Pedro no seu time? Vou escalar o Pedro no meu time, pessoal. Acho que o Pedro é um nome muito forte aí para a rodada, tá? Como vocês viram, o Cruzeiro tem o terceiro maior chance de tomar gol. O Pedro vale muito a pena. Mas para quem não tem cartoleta, eu vou passar algumas outras opções para vocês, mas o Pedro vale muito, muito a pena, tá? É que ele tá bem caro aqui, né? Mas vamos lá. Nomes fortíssimos para rodada. Verratti vale a pena? Igor Jesus vale a pena? Nomes legais, mas com confrontos difíceis. Cara, eu gosto muito do Bright White, tá? Muito mesmo. Acho um nome muito forte para rodada, do nosso amigo Bright White. Enfrentando esse time do Santos, tem tomado boa doidada. Ele é um cara que gera muito XG, tá? O Bright White, eu gosto bastante dele. Falei aí do Wesley, média básica, o Rony, média básica. Yuri Alberto, lei do ex, nome bem legal aí pra rodada, tá? Gosto muito do Pedro Raul, enfrentando esse time do Vitória, um time que tem tomado bastante gol. O problema do Pedro Raul é que ele depende muito do gol, né? Muito mesmo, é um cara bem dependente ali, né? Descendo mais, claro, a gente tem o Germancano, que também depende bastante do gol pra rodada, né? Aí a gente tem nomes aqui pra reserva de luxo. Coelho, Eric Pulga, Lucas Barbosa, todos nomes legais para rodada, tá? Por enquanto, eu tô querendo muito fazer essa aposta, tem me agradado muito. Eu vou com o Bright White do Grêmio, tá? Nome muito forte para rodada. E a gente fica na dúvida do reserva de luxo entre o Cano e o Pedro Raul. A gente já vai escalar eles dois, tá? Mas tô querendo muito fazer essa aposta no Bright White porque o Santos é o time que mais tem cedido pontos para atacante. Então, vamos assim, a gente tem a opção de colocar o reserva de luxo ali no ataque se a gente quiser. Para finalizar, goleiro para rodada, sobrou cartoleta para vários goleiros, tá? Como eu falei para vocês, Hugo Souza é um cara muito forte para rodada, o Fábio seria uma opção bem legal aí, que eu acho bem interessante para vocês escalarem, tá? Rossi do Flamengo é um nome bem legal mesmo. Eu fico na dúvida dos nomes mais caros entre Fábio e Rossi, e dos nomes mais baratos, para quem tá mais sem cartoleta, Fernando Miguel, nome bem legal, tá? O Vitória tem finalizado bastante. E olho no Gustavo, tá? O Gustavo é um goleiro muito estratégico aí para rodada. Tava dando uma analisada aqui no Cartola FC Brasil, vocês podem olhar também depois. O Gustavo ainda não negativou, mesmo o Juventude tomando vários gols. E o time do Galo é o time que mais finaliza. Então, ele pode, mesmo que perca o SG, sair com boas defesas. Então, Gustavo e Fernando Miguel, para quem tá sem cartoleta, vale muito a pena. Mas eu tô querendo fazer uma apostinha aqui no Rossi do Flamengo, tá, pessoal?
nome que me agrada ali, como eu falei para vocês. O Flamengo tem um SG possível para a rodada e eu acho que se ele perder o SG, o Rossi vai ser exigido. Então, gostei bastante desse sistema defensivo. Claro que a gente deve fazer o hack do goleiro ali na sexta-feira. Por enquanto, a gente vai desse jeito. Vamos agora decidir nosso banco de reservas, nosso reserva de luxo, nosso capitão aí para a rodada. Mas antes, pessoal, quero agradecer vocês e continuar fazendo esse pedido, cara. O canal chegou a 7.600 inscritos aí na calada da noite ali. Muito obrigado mesmo, crescimento bravo aí no canal, cara. Os últimos vídeos, ó, 10 mil, 12 mil, 15 mil, mano, voando demais. Só agradecer vocês aí, porque é mérito da gente trazer análise, mas é mérito de vocês ajudarem também a gente. Então, continua nessa moral, deixa o like, se inscreve no canal, hype o vídeo, é muito importante. O Sandrão sempre comenta aí, cara. Quando você hype o vídeo, o YouTube entrega ainda mais. Então, quem tem essa função disponível, like e hypar, se inscreve no canal. E a gente também tem trazido nosso Instagram ali. A gente tem trazido bastante conteúdo lá. Esse ano eu tô tentando trazer mais coisa ali. Já estamos com 2 mil seguidores. Segue a gente lá no Instagram. Tem conteúdo lá dos estaduais, vários conteúdos interessantes para vocês. Quem puder dar essa moral pra gente, vou ficar muito feliz aí, vai ajudar bastante. Vamos lá, então, goleiro do nosso time reserva aqui. Vou colocar o Gustavo aqui, que comentei com vocês, acho que é uma opção legal, tá? Lateral reserva para o René. A gente pode colocar o Samuel Xavier, né? Não tem, infelizmente, o Escobar nem o Juba, então vamos colocar o Samuel Xavier, que acho que seria uma opção legal. Zagueiro reserva para o Ignacio, a gente comentou aqui do Vitor Hugo, Léo Ortiz. Vamos colocar o Freitas, né? Alternativo ali ao Ignacio, nome bem legal. Reserva para o John John. Lucas Mugni é um cara interessante do Ceará. O Jadson do Juventude, né? Jean Lucas do Bahia. Vamos com o Mugni, tá? Acho que é um cara interessante. O Ceará acho que é favorito. E no ataque reserva, cara, eu fico na dúvida entre Pedro Raul e Cano, tá? São dois jogadores muito parecidos. Os dois dependem muito do gol e quase não geram média básica. Como a gente viu ali que o time do Sport tem mais chance de tomar gol na rodada, por enquanto eu vou optar pelo Cano aqui no nosso time como reserva, tá? E aí agora a gente fica aquela questão, quem é o capitão e a reserva de luxo? Cara, eu acho que das opções que a gente tem aqui, Mugni, Frei, Samuel Xavier, Gustavo, o Cano é o que tem a melhor possibilidade para rodada. Então eu acho que o nosso reserva de luxo dessas opções tem que ser o Germán Cano. Então, cara, o Arias vale a pena de capitão? Vale muito a pena, valeria muito a pena, mas eu já aprendi. Vou colocar meu capitão onde eu tiver o meu reserva de luxo. Então, meu capitão vai vir do ataque. Bright White, eu acho uma aposta bem ousada. Eduardo Sacha vale muito a pena, né? Um jogo muito favorável, jogador de pênalti. Mas eu vou dar uma moral aqui pro nosso amigo Pedro Queixada, tá? Custa muito caro. Então, já que a gente gastou as cartoletas nele, vamos investir nele, tá? E é um cara que tem um XG, uma participação em gol por 90 minutos absurdo. Então, Queixada tá escalado no nosso time aqui. Eu acho até repetindo nossa escalação aqui, o Cartola tinha dado um bugzinho, por isso que eu tive que fazer esse corte, né? Como sempre, o Cartola dando aquele bug, mas repetindo o time para vocês. Rossi no gol, Fernando Seabra de técnico, René Ignácio, Gustavo Gomes e Juninho Capixaba. Arrascaeta, John John e John Arias, Eduardo Sacha, Bright White e o Pedro Queixada de capitão com Germán Cano na reserva de luxo. É isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Até a próxima. Falou!